Guerreiro! Olha, parabéns. Parabéns à torcida pelo apoio. 3 pontos muito importantes no clássico, muito disputado. Graças a Deus saímos vitoriosos. O Vasco é para quem acredita. Vambora. A história desse clube é fantástica. E essa história, para todo mundo se apaixonar por esse clube. E o melhor de tudo, você vê os funcionários sorrindo, cara. Isso pra mim aqui é fantástico. Muito feliz pela vitória. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas que também ia ser um jogo muito importante para a sequência do nosso campeonato, para o nosso objetivo, que é sair dessa situação. Então é só agradecer a presença do torcedor e comemorar essa vitória muito merecida. Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos! Toma, porra! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço. Esse é o bonde do Dieguinho, esse é o bonde do Golaço. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. E então, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, ó. Com muitas informações. Ó que sorriso largo no rosto aqui. Vitória, irmão, goleada, vitória em clássico. Deixa o homem embrasado, feliz, com verde aqui, que dá, né, a cor da esperança. Então, minha rapaziada, é isso. Dedão no like no começo do vídeo se você tá feliz com a vitória e com o momento do Vasco. Me segue na minha conta pessoal lá no Instagram. E nesse domingão é dia de, secador ligado no rival. Jogo de ida na final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo no Maracanã. E claro, você vai fazer a sua aposta onde? Lá na 1xBet. Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Aproveita que você tá feliz aí. Vamos dar uma secadinha no rival, fechar o final de semana com chave de ouro. Faz sua fezinha na 1xBet. Se for novo lá, usando o cupom promocional Futebolaço, com T mudo e CO no final, no primeiro depósito, eles dobram. Mas tem que ser no nosso link, que tá no primeiro comentário fixado, e usar o nosso cupom, tá bom? Botou R$1.000, vira 2.000, 1.200, viram 2.400, é o limite máximo de bônus, 1.200, botou 50, vira 100, 20, vira 40, e por aí vai. Além de apostar no maior site de apostas do mundo, vocês ajudam o meu trabalho. Ó que maravilha. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal de pé? Dá essa moral. E faça sua fezinha na 1xBet, tá? A 1xBet é parceiraça nossa aqui e fundamental para que esse canal continue de pé. Posso contar com vocês? Bom, dito isso, galera, vamos agora fazer um balanço da rodada, né? Tô antecipando um pouco o vídeo aqui. A bola ainda tá rolando entre Galo e Botafogo, tá 0x0 o jogo, tá acabando agora. Acabou agora, na verdade, a primeira etapa. Mas é um jogo que não vai fazer diferença alguma pra gente aqui na tabela. O Atlético Mineiro é o 9º colocado, o Botafogo é o líder, então posso fazer análise tranquilamente aqui, sem precisar falar desse jogo, tá? E a questão é a seguinte, eu havia dito pra vocês, não me lembro agora se na quinta ou na sexta-feira, que os resultados não tinham sido bons, bem naquele primeiro dia. Mas finalizado aqui a rodada, a gente dá pra dizer que a rodada foi positiva. Primeiro porque o Vasco ganhou. Sempre que você ganha, a rodada é boa. Não adianta nada todo mundo tropeçar e você perder. E segundo, essa rodada, ela fez uma movimentação no campeonato. E eu vou explicar que movimento é esse. O Vasco continua, infelizmente, com a mesma distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas aconteceu algo que eu estou pedindo há muito tempo, que é ter mais alguém para me mirar, porque essa luta só contra o Bahia tava ruim demais. Era Bahia e Santos. O Santos desandou a perder, trocou de posição com o Bahia, e o Bahia tá pontuando bem. E eu não vejo o Bahia sendo rebaixado. Esse era o meu desespero. O Goiás pontua praticamente toda a rodada. Essa rodada agora perdeu tomando um gol em 50 minutos do segundo tempo. E ainda assim, todo joguinho, ou ele ganha, ele empata, ele ganha. O Goiás estava invicto já há 6, 7, 8 jogos, sei lá. Muito empate, é verdade, mas também não perde. Então, estava agoniado. E agora, com o balanço da rodada, eu vou trazer para vocês
Vou deixar passando para vocês a classificação enquanto eu vou falando aqui. Temos um campeonato de novo, né? A gente abriu, né, 6 pontos para o Curitiba perdeu, o América Mineiro empatou e foi o melhor resultado possível. O Cuiabá, que tinha largado, sei lá, 15 pontos do Vasco, estava muito longe, o Cuiabá começou a baixar. O Cuiabá ainda está confortável no campeonato, né? Ele tem 8 pontos do Santos e 9 da gente, assim como o Cruzeiro e o Inter, é a turminha do 29, mas o Cuiabá, num dado momento, eu já dei como completamente largado, sendo que nos últimos 5 jogos eles têm 1 ponto, 4 derrotas e 1 empate. Ainda não é momento ainda de falar de Cuiabá, mas pode ser que mais para frente seja mais um. Mas hoje eu tenho Bahia e o Goiás com 25, inclusive hoje o primeiro fora é o Goiás, e tecnicamente, apesar de estar muito azeitadinho, jogando direitinho, eu vejo o Goiás como um time mais frágil e tendo menos de onde tirar do que o Bahia. Então isso me traz um mini conforto. Nessa rodada que vai entrar agora, por exemplo, eu passo a ter 2 adversários a mais para secar. Então o que serviu a rodada? Curitiba perdeu, América Mineiro e Cuiabá empataram, melhor resultado possível. Se fosse para escolher um vencedor seria o Cuiabá e não o América, porque a gente tem um jogo agora com o América, e quanto menos serelepe o América tiver pra gente, é positivo, tá? Então abrimos mais 2 pontos do América, abrimos mais 3 do Curitiba, que hoje já são 6, pro América são 3 pontos de diferença. O Santos, a gente tirou 3 pontos dele porque eles perderam, e hoje a distância pro Santos é de 1 pontinho só. E aí temos 5 pontos do Goiás, que era 8 antes de começar a rodada, né? O Goiás perdeu, a gente ganhou, então tiramos 3 pontos do Goiás, ficamos na mesma distância do Bahia, tiramos 3 pontos do Corinthians, porque o Corinthians perdeu o jogo dele para o Fortaleza, então também tiramos ponto do Corinthians. O Corinthians tem 1 pontinho a mais do que Bahia e Goiás, lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos, assim como a gente, o América Mineiro, sendo que esse jogo a menos é contra o Grêmio, é em casa, na Neoquímica Arena, mas é um jogo a menos. Se eu não me engano, inclusive segunda-feira agora, o Corinthians faz esse jogo atrasado. Então o Corinthians, que tinha dado uma desgarrada, tá mais perto, tá 6 pontos da gente, dá para dizer que tá na mesma situação, porque tanto eles como a gente tem um jogo a menos, eles jogam em casa, a gente joga fora, né? Então, e o São Paulo, que é um adversário que a gente também tirou 3 pontos, mas eu nem conto muito, acho que esse não é o campeonato do São Paulo. São Paulo tá aí a 8 pontos do Vasco. O Inter ganhou, é um adversário que eu também não vejo como concorrente nosso. Vejo sim, o Cruzeiro e o Cuiabá, que estão confortáveis hoje a 9 pontos da gente e a 8 do Santos, como times que a gente deve mirar aí no campeonato. O Cruzeiro a gente manteve a mesma distância, porque eles venceram a gente também, e o Cuiabá a gente tirou 2 pontos. Então esse cenário todo do campeonato foi positivo. A gente puxou o Goiás para ser mais um adversário, mesma pontuação da equipe do Bahia, e puxamos o Corinthians mais para perto. Se distanciamos do Curitiba, que vai jogar contra a gente praticamente em frangalhos, porque hoje o Curitiba se colocou na situação de praticamente rebaixado. São 5 derrotas consecutivas, tomou uma goleada agora dentro de casa, num confronto direto, e o Curitiba hoje está a 11 pontos do Goiás, que é o primeiro time fora da zona, e vai pegar um concorrente direto fora de casa. Se o Vasco fizer o seu dever de casa, e num dia normal hoje, o Vasco é muito favorito contra o Curitiba, a gente pode, além de vencer essa próxima rodada, já tirar de vez um adversário da disputa e praticamente já assim, quase matematicamente não, mas quase que moralmente rebaixar aí um adversário, tá? E aí eu vou dizer para vocês por que essa rodada foi fundamental, porque se a gente não vence, a gente ia ficar 8 pontos do primeiro time fora e se empata 7. Então a gente ficou vivo e conseguiu dar essa embolada no campeonato, tá? E na rodada que vem, tem um detalhe aqui, o Vasco entra em campo de novo, como nesse jogo do Fluminense, sabendo o resultado de todo mundo. Temos na próxima rodada Bahia e Santos enfrentando, confronto direto. Seria importante nessa rodada específica, né, o Bahia perder, porque se o Bahia perde e a gente ganha, a gente fica a 2 pontos do Bahia. Pô, Dieguinho, mas
o Santos vai vencer. Não tem problema, porque a gente está a um ponto do Santos e vencendo manteria. Sendo que a gente faz na outra segunda-feira uma rodada atrasada. Se a gente ganha do América fora, a gente já está automaticamente fora da zona de rebaixamento. Então, não seria ruim uma vitória do Santos. Mas, pensando em tirar ponto rodada a rodada dos adversários, o empate é o melhor cenário. A gente talvez não ultrapasse ainda o Bahia na outra rodada e eu vou explicar o porquê. Porque o Bahia tem um saldo -4. O saldo de gol do Vasco é horrível, é -13. Para a gente ultrapassar o Bahia em 2 rodadas, a gente teria aí que... Deixa eu só fazer uma conta aqui rapidinho. O Bahia tem... O Vasco tem 5... Ah, não! O Bahia, se empatar, ele mantém 6 vitórias. A gente vai... Não! Se a gente empatar em número de pontos com o Bahia, a gente passa independente do saldo, menos mal. Mas o saldo de gol do Vasco é horroroso. -13. O Bahia tem um saldo legal para a faixa de tabela que eles estão ali, que é -4. Então a gente tem essa possibilidade, até o melhor resultado é um empatezinho mesmo. Empatezinho ali, a gente pica o Curitiba, conseguindo ganhar do América, a gente está fora. Então essa rodada tem um Santos e Bahia, ou seja, alguém vai perder ponto, ou até os dois. Se a gente ganhar, a gente também tira ponto do Curitiba. E o América Mineiro joga em casa contra o Red Bull Bragantino, que hoje é o 5º colocado do campeonato. Jogo duro, né? Espero dificuldade para o América nessa partida. Um jogo fundamental para a gente, e eu acho que vai ser uma grande incógnita, é o jogo do Goiás. O Goiás pega o Flamengo em casa. Num dia normal, o Flamengo é favorito mesmo fora. Mas vai ser o jogo entre as finais da Copa do Brasil. O Flamengo anda jogando a vida dele inteira nessa Copa do Brasil agora, para minimizar um ano que está sendo muito ruim, não digo nem que salvar, mas minimizar, e eles vão dar a vida para esse jogo. Eu acredito que o Flamengo vai com um time bem alternativo, e o Goiás está jogando certinho, então vejo com possibilidade do Goiás vencer essa partida. E não seria nenhum absurdo o Bahia ganhar do Santos em casa. Então é uma rodada meia complicada, porque a gente pode acontecer o mesmo dessa rodada. O Bahia ganhar, o Goiás ganhar, e aí a gente ganhar e não sair do lugar de novo. Aí vai ter que torcer para quem? Pro Corinthians tropeçar. O Corinthians joga em casa com o Botafogo. Aí, se esses dois times ganharem, a gente ganhar, o Bahia perder, o Corinthians perder, aí a gente fica a 3 pontos do Corinthians, né? Que é um time que eu acho que não vai lutar contra rebaixamento até a última rodada. Nem mais, seria o adversário mais próximo. Lembrando que eles fazem o jogo atrasado deles contra o Grêmio na segunda, e essa conta que eu tô contando pode ser furada. Porque se eles ganharem do Grêmio, esses 3 já vão ter virado 6, aí mais uma rodada a gente ganha de novo, e a distância segue a porcaria dos 5 pontos. Então o campeonato tá bem chatinho, tá? E essa rodada é fundamental. Então vamos ver que bicho que vai dar, mas excelente notícia, torcedor. Tamo vivo, tamo pulsante, tamo... muito firme, e a gente vem de uma campanha maravilhosa. 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sabe contra quem? A gente ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, ganhou do Galo. Empatou fora de casa com o Bahia, com o Red Bull, e perdeu pro Palmeiras num jogo que a gente teve um gol mal anulado enquanto o jogo estava 0-0. E se talvez a gente não ganhasse o jogo, pelo menos era 1-1. Poderíamos estar chegando nessa sequência com ou 4 vitórias e 2 empates, ou 3 empates e 3 vitórias, né? Se não fosse aquele erro de arbitragem. Então olha como o Vasco está pontuando e contra que tipo de adversário. Numa lógica, agora, se a gente manter o aproveitamento e considerando os adversários que a gente estava pegando, Curitiba, América e Santos, dá em tese sonhada a gente ganhar até os 3 jogos. Mas barba de molho, né, e humildade é sempre importante para a gente não se embriagar com esse bom momento e não se descuidar quando parece que as coisas vão caminhar. Mas tô de verde aqui, não é à toa, porque a esperança nos gigantes da colina tá pulsando. Então a excelente notícia desse início de domingo é essa. Rodada, no final de contas, se não foi perfeita, teve sim coisas positivas, mas o mais importante é que o Vasco de fato está competindo. Se a gente manter essa batida aí, fatalmente a gente vai sair da zona de rebaixamento, quem sabe até pegar uma Sul-Americana. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto, ó. Seca o rival, fazendo sua fezinha. Dá um X-Bet. Tamo junto.